E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram essa semana toda, essa correria aí do coronavírus e mudanças políticas e aquela bagunça toda, né? Mas uma coisa a gente precisa focar. Vamos continuar com o nosso curso. Vamos fazer aí o nosso curso de Excel e foque em estudos. Sempre focando, sempre estudando. Assim vocês conseguem mudar muita coisa na vida de vocês. Tá? A gente viu a aula passada uma visão geral aí, uma introdução do Excel, das barras de ferramentas, das nossas células, das nossas colunas e linhas. E aí hoje eu vou falar, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais a respeito das nossas células, coluna, linha, seleção, nomear seleção, tá bom? Então, olha só. Então, pasta de trabalho em branco, vamos abrir ela. Aqui vocês já estão careca de saber, né? O que é cada item. E aí eu falei para vocês que hoje a gente ia trabalhar a respeito das nossas células. Por que é interessante vocês entenderem isso? Bom, cada quadradinho desse que vocês estão vendo aqui, por exemplo, aqui, todos esses quadradinhos, eles são quadradinhos que são chamados de células. Tá? A célula nada mais é do que o entroncamento de uma linha com uma coluna. A coluna, ela começa aqui no A e ela vai até, olha quantas linhas e quantas colunas tem. Ela vai até a coluna XFD, certo? E vai até a linha 1.048.576 linhas. Então, imaginem o tamanho dessa planilha. Ela começa do alfabeto, né? De A até Z. Depois ela começa AA, AB, AC, AD, AE, AF e assim por diante, até AZ. Aí ela vai começar BA, BB, BC, BD e assim por diante, até chegar aqui no XFD. Então você imagina a quantidade de colunas e a quantidade de linhas, a numeração está marcando pra gente aí. Tá? Então é muita coisa, uma planilha gigantesca. É impossível alguém usar essa quantidade de colunas e de linhas que tem aí atualmente, tá? Porém, para banco de dados, às vezes acontece de quando você importa de um local para o outro, né? Ele traz as informações de uma forma tudo bagunçada, e aí a gente tem muitas linhas, muitas células, muitas colunas, e a gente precisa resolver isso, e aí vai usar os filtros, vai usar todas as nossas técnicas para poder resolver isso, tá? Então, eu já mostrei para vocês o tamanho da nossa planilha e eu vou mostrar uma outra coisa aqui embaixo, ó, que eu consigo nomear e adicionar planilhas. Se eu clicar nesse sinalzinho de mais que tem aqui embaixo, ó, eu vou dando nome para as planilhas. Vou adicionando planilhas, tá? Para dar nome, eu tenho que clicar em cima, clico com o botão direito e eu vou aqui em renomear. Então, por exemplo, essa planilha aqui eu posso escrever a planilha nome. Então aqui eu só vou definir o nome da pessoa. Na segunda planilha eu posso colocar o endereço, certo? Na terceira planilha eu posso colocar, por exemplo, o produto que a pessoa comprou, tá ok? E na quarta planilha eu posso fazer uma planilha geral de apanhado de dados. Eu consigo importar, pegar dados de uma planilha e colocar em outra. Então eu posso colocar aqui como geral. Ok? Eu consigo movimentar essas guias aqui, ó, para onde que eu quiser, facilita a minha vida. Eu consigo colocar cor também. Então, se eu clicar aqui em cima, por exemplo, ó, no geral, eu consigo colocar uma cor para me definir que essa cor aqui, essa planilha, ela é a planilha geral. E aí eu posso definir que a segunda coluna, melhor, a segunda planilha eu posso colocar aqui como um verde, certo? A terceira eu posso definir, sei lá, como um azul, né? Alguma coisa desse tipo aqui, ó. E a quarta eu posso definir, eu preciso definir com cor nenhuma, né? Vocês que sabem. Mas é só para a gente definir aí as cores para identificar, para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? Uma outra coisa interessante é que eu já falei na aula passada, mas eu vou reforçar essa aula. Por exemplo, vamos dizer que eu vou escrever aqui uma planilha bem simples, tá? Vou montar aqui uma planilha bem simples. Eu vou escrever nome, aí na segunda eu vou escrever endereço
e na terceira a cidade. Então aqui em nome eu vou escrever Flávio Grazioli. No endereço eu vou colocar um endereço qualquer aí, né? Vamos colocar rua 68, número 2876. E aqui a cidade de Rio Claro, SP. Vocês viram que todas as vezes que eu digitei algum valor que ele ficou maior do que minha cédula, ele automaticamente, as células posteriores, né, no caso a coluna B, ela sobrepôs, né, a inscrição em cima da célula A e a célula C em cima da célula B. Isso daí é uma coisa que acontece frequentemente e a gente tem como resolver. A gente pode simplesmente vir aqui, ó, e dar 2 cliques entre uma coluna e outra. Eu venho aqui na coluna B, entre a coluna B e a coluna C, dou 2 cliques. Ela automaticamente ajusta a coluna no que tem escrito, tá? Olha lá. Como saber exatamente qual que é o tamanho exato dessa coluna? Eu clico em cima dela, ela me mostra ali que tem 80 pixels. A outra tem 79, a outra tem 95 pixels. Se eu colocar aqui um nome maior, por exemplo, Fernando não, né? Fernando Amorim dos Santos Grazioli. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ela automaticamente vai ajustar a coluna também na quantidade de caracteres específicos. Vamos dizer que eu quero selecionar, aí eu quero aumentar a linha. Selecionar não, eu quero aumentar a linha, ó. Eu também consigo aumentar a minha linha. Tá? Eu clico nela aqui, certo? E aí eu automaticamente eu consigo definir o espaçamento, a largura e a distância da minha coluna clicando nas bordas, ok? Como é que eu identifico que tipo de coluna que está e que célula que está, que linha que está? Bom, então se eu tenho aqui, por exemplo, a coluna A e na linha 1, e onde está verde, então nesse campo que está aqui em cima, chama caixa de nome, me identifica qual que é a coluna e a linha que eu estou. Lembrando, isso é regra, tá, pessoal? Sempre lembrem-se disso, é regrinha. A coluna, ela sempre vai começar antes do número. Então, as letras vão ser sempre antes dos números. Não se esqueçam disso, tá? Então, olha lá. Coluna A, linha 1. Se eu tiver aqui, coluna B na linha 2. E aqui, coluna C na linha 3. Isso eu represento por A1, B2, C3, M54, J395, XFD 1.815.000, não tem 1.815.000, JFD 700.512, é assim que eu vou representar sempre, tá bom? Mas eu quero selecionar somente uma coluna, eu quero selecionar os dados que estão aqui na coluna A. Como é que eu faço? Eu clico aqui na coluna 1, em A1, né, no caso, e seleciono até aqui embaixo. Se vocês clicarem e segurarem, à medida que vocês vão clicando, prestem atenção ali naquela caixa de nome ali em cima. Ó. Ele está mostrando pra gente que eu tenho 11 linhas 11 linhas por uma coluna. Tá vendo? Ó? 11L por, né, o X, um C, uma coluna. Então aqui, esse intervalo, aqui, eu estou selecionando de A1 até A11, certo? De A1 até A11. Se eu selecionar nesta posição, em horizontal, eu estou selecionando de A2 até H2. Então, lembrem-se, quando eu selecionar tudo na mesma coluna, vai ser sempre de A1 ou A célula que for, até A alguma coisa, ou B alguma coisa. Sempre que eu estiver selecionando que as letras forem iguais, eu estou selecionando a minha coluna. Quando eu tiver
letras diferentes e números iguais, eu estou selecionando a minha linha. Quando eu estiver selecionando, nesse caso aqui, ó, de A1 até F11, eu estou selecionando um intervalo, tá ok? E o interessante é que eu consigo nomear este pedaço aqui dando um nome. Eu clico aqui e posso colocar, por exemplo, nome. Quando eu for fazer uma fórmula, eu posso simplesmente fazer com que o meu Excel ele busque naquele intervalo que eu nomeei, tá? Para fazer a pesquisa que eu preciso. Então lembre-se, quando eu selecionar, lembra de novo, quando eu selecionar com letras iguais e números diferentes, eu estou selecionando uma coluna. Quando eu selecionar na horizontal e as minhas letras forem diferentes e a minha linha for igual, eu estou selecionando uma linha. E quando eu estiver selecionando letras e números diferentes, é um intervalo, tá ok? Onde a gente vai usar isso? Nós podemos usar isso em vários locais. Na verdade, dentro do Excel a gente vai usar esses conhecimentos em qualquer lugar, tá? A gente não vai fazer uma fórmula do Excel, uma continha de matemática, multiplicando 10 vezes 15. A gente vai multiplicar A2 vezes B5. A gente não vai conseguir fazer uma pesquisa pesquisando ali simplesmente na coluna A, tá? Com umas fórmulas, umas funções de procura, por exemplo. A gente vai fazer uma procura num intervalo de células, né? E vai me trazer o resultado desse intervalo de células. Então eu quero que fique bem claro para vocês isso, ok? A nossa aula vai acabar aqui. Eu só dei um feedback para vocês, para a gente postar constantemente. Eu vou me programar para que eu possa fazer essas publicações dos nossos vídeos semanalmente, talvez 2 vezes por semana. Ainda preciso me programar para acertar isso, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, façam nos comentários, compartilhem esses vídeos, se inscrevam no canal, tá ok? Que assim isso vai fazer com que o canal vai se fortalecendo cada vez mais e aí a gente consegue dar um curso de qualidade cada vez melhor para vocês, tá ok? Então, até mais e a próxima aula. Tchau!